Estamos de volta com Dinheiro e Negócios e muita prestação de serviços no balanço da economia. Eu estou com o professor Reginaldo Gonçalves, da Faculdade Santa Marcelina. Ele é coordenador do curso de Ciências Contábeis da faculdade. Professor, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no estúdio do Balanço da Economia. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós quais são as melhores opções de investimento, né, para quem tem pouco dinheiro disponível. A inadimplência pode aumentar caso haja mais desemprego e queda da renda. O alerta foi feito com base no relatório de estabilidade financeira. O Banco Central analisa que os cenários de curto e de médio prazo podem apresentar desafios às instituições do sistema bancário. Embora o risco do aumento da inadimplência seja baixo para o sistema financeiro, em termos de liquidez, a distribuição não é uniforme entre as instituições. Dentro do mercado, nós temos diversas modalidades de investimento, desde uma aplicação numa poupança até um CDB, um RDB bancário, títulos públicos, ouro. Agora, o que vai depender muito é da disponibilidade de recursos que a pessoa tenha, porque se nós falarmos de uma pessoa que tem poucos recursos e que queira investir, então ela vai ter que optar por aquilo que possa dar a melhor remuneração para ela pelo tempo que ela tem disponível de deixar essa aplicação. Foi verificado, de acordo com as pesquisas efetuadas, que durante os últimos 10 anos o Tesouro Direto tem sido uma melhor alternativa, por representar um ganho bastante expressivo, inclusive acima de qualquer outro tipo de rendimento financeiro. Segundo o relatório, a economia mundial em 2012 vai crescer 4%, uma redução de meio ponto em relação à previsão anterior. Para os economistas, esse resultado é um reflexo das dificuldades enfrentadas pelos principais blocos econômicos mundiais. Por isso, segundo o FMI, Estados Unidos e Europa precisam adotar ações políticas rápidas, caso contrário, o mundo terá uma década perdida de crescimento. Para o Brasil, a situação também é delicada e nossa economia deverá ser uma das mais punidas pela crise global. A previsão é de um crescimento de 3,8% em 2011 contra 4,1% na previsão anterior. A perspectiva de crescimento para outras economias emergentes, como China, Rússia e Índia, é de 6,4% neste ano. Essa queda, segundo os economistas, é explicável pela provável redução nas exportações. Há ainda a preocupação com a inflação brasileira. O fundo considera que ainda é necessário esperar para ver se o corte dos juros promovido pelo Banco Central está na direção certa. Professor, o que é título do Tesouro Direto, né? Eu acompanhei essa pesquisa que o senhor citou e nos últimos 10 anos mesmo, os títulos do Tesouro Direto renderam para quem fez investimento nesta modalidade 155%, superando aí a Bolsa de Valores, né, professor? Okay. O ouro, inclusive a poupança. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é título do Tesouro Direto, não é? E se esse rendimento, como o senhor comentou agora há pouco comigo, está dentro do perfil do Tesouro Direto, não é? Apesar de a economia brasileira apresentar boas condições para reagir à crise econômica mundial, os economistas afirmam que a indústria do país pode perder espaço para os produtos importados. Para empresários e especialistas, isso não ocorre por incompetência da indústria, mas porque o Brasil está muito caro, o que dificulta as exportações brasileiras. Para alguns especialistas, o governo precisa ampliar esforços para melhorar a situação da indústria, que é crítica por conta da perda de competitividade. Os títulos do Tesouro Direto é uma modalidade de investimento que foi criada para pequenos investidores, inclusive, onde existem títulos de financiamento da dívida pública, em que o governo oferta isso para o mercado. Hoje ele já oferta para o mercado interbancário, mas também está ofertando para as pessoas físicas que tenham poucos recursos e que possam investir, que possam agregar um melhor recurso ou um melhor retorno sobre o pequeno investimento que ele tem. É um investimento que tem baixo risco, mas para buscar esse recurso, o que deve o pequeno investidor fazer? O pequeno investidor vai ter que se vincular ou a uma instituição financeira ou a uma corretora que faz a gestão desses títulos. Professor, em relação ao título do Tesouro Direto, né, ele é seguro ou é como a Bolsa de Valores, que ele sobe e desce durante o dia, durante a semana, durante o mês, não é?
ele é mais seguro? O governo paga mesmo aí quem investir? Não corre o risco aí de eu sofrer um calote do governo? O risco em qualquer modalidade de investimento sempre existe, mas esse é o investimento de menor risco do mercado. Okay. Mesmo porque, como ele financia a dívida pública, o governo ele não pode se atrever a pegar e dar o calote, porque ele cria um problema interno muito grande. É seguro porque todas as instituições financeiras confiam nesse título e faz parte das carteiras de investimentos de grandes fundos. Então, o investidor, quando fizer essa opção por essa modalidade, o risco basicamente é nulo com relação a qualquer tipo de perda. O que é melhor? Agora a poupança novamente aí no centro do negócio. Poupança ou renda fixa? Qual a diferença dessas duas modalidades? Não é? Tem muita gente dizendo que renda fixa é muito melhor que a poupança, rende mais, é mais flexível para quem está investindo, não é? Você pode definir as modalidades, não é? O ritmo do seu investimento na renda fixa. E a poupança é aquilo lá, 0,5, 0,6 ao mês, mais a TR. Gostaria que você comentasse um pouquinho disso, okay. Por favor. Para o pequeno investidor, existem várias opções. Aí nós vamos aí para os títulos de renda fixa e voltamos aí para a poupança. Com relação à renda fixa, existem modalidades que remuneram bem. Então, você tem um CDB bancário que pode render uma taxa maior, dependendo aí do volume de investimento que você faz. Porque dependendo se o teu recurso é pequeno, o que acontece no título de renda fixa? Primeiro, pelo prazo, você vai ter uma tributação de imposto de renda e mais um detalhe. Muitas instituições financeiras remuneram 70% do CDI. No momento que você pega e remunera em 70% do CDI, você já está fazendo com que o título já se desvalorize e você vai ter um rendimento que pode ser proporcional ou até menor do que a poupança. Quando o senhor fala que as instituições devolvem 70% do título, em termos mais práticos, o que seria isso? Então, hoje vamos supor, por exemplo, que um certificado de depósito bancário que seja atrelado aí ao CDI, o CDI ele renda 1% ao mês. Okay. Você vai receber 70% desse 1%, ou seja, você vai receber 0,7%, e aí você vai falar, poxa vida, 0,7% é melhor do que a poupança que paga de 0,5% a 0,6%. Mas aí eu tenho um imposto de renda que incide sobre isso e que pode fazer com que o rendimento fique entre 0,5% e 0,6%, ou seja, proporcional ao que a poupança paga. E a poupança, ela muitas vezes é melhor até para as pessoas que são mais populares, um investimento mais prático, mais fácil, porque já é de conhecimento. Quando você fala numa modalidade de uma renda fixa, onde o investidor vai investir num pool de investimentos ou até num certificado de depósito bancário, e ele vê lá no jornal um determinado rendimento, isso pode causar uma impressão falsa, que aquele tipo de negócio é um bom negócio, mas ele só vai saber se isso é bom negócio na hora que ele receber o rendimento descontado do imposto de renda, porque aí ele vai poder fazer um comparativo com a poupança e ver que, infelizmente, ele pode ter dado um tiro no escuro e perdido o recurso financeiro. Professor, eu agradeço ao senhor mais uma vez pela presença. Espero que a entrevista tenha esclarecido aos nossos telespectadores o melhor caminho aí para investir o dinheiro durante um ano. Ok, obrigado. Agradeço a vocês também pelo convite. Construa seus sonhos que naturalmente o sucesso virá. O Dinheiro e Negócios fica por aqui. O endereço na internet você já sabe, hein? dinheiroenegócios.blogspot.com. Continue com a programação do Hit Notícias. Tem o mundo da moda no Fashion Hit. Tem o Hit Esportes de segunda a sexta. Muito obrigado pela sua companhia. Boa sorte. Tchau.